O ditado "uma só andorinha não faz verão" se aplica perfeitamente às nossas floras, o conjunto das bactérias presentes no interior do nosso organismo. É o caso da flora intestinal. Não há como saber o papel de cada um das centenas de bilhões de germes presentes no intestino, em uma variedade de milhares de espécies, e muito menos de que forma esses germes interagem com o nosso corpo e entre si. Para que nossas bactérias tenham feito casinha nos nossos intestinos, para que tenham se estabelecido como parte integrante da flora intestinal, precisaram vencer várias barreiras imunitárias, como a resistência a poderosas enzimas digestivas, e se adaptar à própria camada de muco que reveste a luz, o buraco do intestino, já que não residem propriamente dentro das células intestinais. Além disso, precisaram negociar seus espaços com muitas vizinhas, uma negociação muito complexa, que envolve também uma espécie de colaboração mútua entre elas. São, portanto, moradoras de papel passado ali, com registro reconhecido no cartório. Não vão deixar que outras bactérias pretensas invasoras se assanhem de morar ali dentro, pelo menos não tão facilmente. Essa montanha de bactérias habita quase que exclusivamente o cólon, ou intestino grosso, onde funcionam como um bioreator, ajudando em muito a digestão das sobras alimentares que chegam a essa parte do intestino e gerando muito das vitaminas e outros componentes importantes para a saúde, como os ácidos graxos de cadeia curta, valiosos para a imunidade. Só para se ter uma ideia, cerca de 90% da massa fecal é composta por bactérias, que não farão falta ao ser eliminadas na evacuação, pois há muito mais agindo lá dentro, ainda que a maior parte goste de permanecer dentro ou na vizinhança das fezes, ou aderida a elas. Uma outra curiosidade é a noção atual de que não há apenas bactérias do bem, não patogênicas, não geradoras de doença. Várias espécies patogênicas ameaçam esse equilíbrio microbiológico constantemente. Já as bactérias comensais do intestino grosso, as que chamamos do bem, como os lactobacilos, as bifidobactérias e enterococcus, presentes em quase todas as pessoas, não refletem a saúde do intestino ou a sua doença. Por todas essas questões, o uso dos chamados repositores de flora, ou probióticos, são então uma bobagem, muito lucrativa. Pois, primeiro, o número de bactérias contidas neles é ridícula em relação aos quase trilhões do próprio intestino. Precisaria-se de baldes de repositores para modificar essa desvantagem. E, segundo, como dito, bactériazinhas presentes nesses líquidos nem chegam a atravessar a camada de proteção do muco da luz intestinal, sendo imediatamente tratadas como mais um líquido qualquer ao chegar ao intestino grosso. Nem fó nem fi, sem nenhum trocadilho com essa parte do corpo. E nada melhor do que a boa e velha água, que ainda pode ser achada de graça, pois não precisa de todo o marketing e do lobby dos repositores junto a médicos e a população leiga. Alimentos, uso de antibióticos e anti-inflamatórios, estresse, atividade física, etc., estes sim modificam a flora, mas precisam mais do que minutos, horas ou mesmo dias para que as diferenças se façam notar, tanto para o bem quanto para o mal. Mais uma vez, obrigado.